Salve, igreja, com a paz do Senhor. Amém. Abra as vossas Bíblias. Livro de Ezequiel. Estarei trazendo uma breve meditação para as nossas vidas. Livro de Ezequiel, capítulo de número 2. Texto bastante conhecido da igreja. Apenas os 2 primeiros versículos. Deixa eu dizer amém. Amém. Que a palavra vai dizer para cada um de nós. Versículo 1. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Amém? Pode se assentar, igreja do Senhor. Glória a Deus. Não há dúvidas que nós estamos vivendo e presenciando uma das maiores crises, das quais tem assolado o nosso país, e não somente o país, mas também em nosso distrito, tanto num cenário espiritual como no físico. Quantas crises ideológicas, armas do inimigo sendo usada contra a vida de muitos jovens, de muitos em nossa geração. Volta e meia, não há poucos tempos, a gente vê notícias que tal jovem morreu, que tal pessoa morreu, tão nova, com o futuro à frente, porque o que o inimigo quer é destruir essa nova geração. Quantas perdas, quantos cenários de depressão, de ansiedade, de provações, quantos num cenário espiritual, muitas vezes se esconde em suas cavernas, penduram as harpas, no mundo onde o amor está se esfriando cada dia que passa. A chama se apagando, aonde foi cantado liberta-me de mim, aonde muitas das vezes a vontade carnal quer se sobressair. A fraqueza, a falta de ânimo, a falta de força, é evidente que o próprio Jesus deixou claro para as nossas vidas, quando em Mateus 24, versículo de número 12 e 13,
Ele vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E dia após dia a gente vê esses sinais. E o que isso tem a ver com o texto? É que esse povo só está enfrentando, do capítulo 1 você lê que Ezequiel está junto ao rio Quebar, e com ele há 10.000 ou mais judeus. E por que eles estão ali? Porque quando o cenário espiritual não é bom, Deus no campo físico decide agir. E as formas que Deus tem de trabalhar em nossas vidas, por vezes são formas que a gente olha e vê que dói, que aperta, que aflige a alma, que agonia. Porque Israel sempre foi alertada pelos profetas de Deus. Deus sempre levantou alguém. Mas não houve uma comoção, não houve um arrependimento. Todas as vezes que o cenário for de declínio, não for bom, for de queda, Deus decide agir. Deus age com a única intenção: eu quero trazer o povo de volta à minha presença. Eu quero trazer os meus de volta à minha presença. Deus não formou o homem para viver distante da sua presença. Deus não nos criou para estarmos distantes de sua presença. Quando o homem caiu no jardim do Éden, a lógica era o homem correr atrás de Deus para procurar o arrependimento. Mas ali foi além da lógica, foi Deus que vai a Adão e pergunta: onde estás? Aonde estás? Deus vai ao homem. Quando Israel fica distante, Deus se utiliza de cativeiro, de provação, para trazer Israel de volta. Deus vai atrás. Quando o homem não tem direito ao céu e nem a oportunidade da graça, foi lido aqui João 3,16, e Deus envia o seu Filho unigênito para dar a vida por nós. E abrindo a porta da graça para quem não tinha direito, para quem não tinha oportunidade. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, restaurando aqueles que caíram, restaurando aqueles que desanimaram. Jesus abre a porta da graça para que todos nós tenhamos a oportunidade de salvação. Porque é um Deus que não nos quer distantes de sua presença. E como eu disse, a maneira que Deus age é diferente. Deus age às vezes fazendo perder, fazendo chorar, fazendo gemer. E a forma que Deus usa para encontrar e para trazer Israel de volta. Deus vai enviar os caldeus, vai enviar a Babilônia. E tira aquilo que Deus deu a Israel, que era Jerusalém. Deus permite que eles vão perder a sua pátria. Mas Deus sabe como trazer de volta. Deus sabe como agir de volta, para trazer este povo de volta. Deus permite 70 anos, imagine 70 anos de uma provação. 70 anos que parece que as coisas não mudam.
Mas no meio disso, Deus decide levantar alguém. Eu quero dizer para a sua vida que em meio às crises, Deus levantará alguém. Quem sabe você é essa pessoa que Deus quer levantar. No meio da crise, no meio da dificuldade, no meio do caos espiritual. No meio disso tudo, tem 10 mil que estão lá. 10 mil estão parados. 10 mil estão frustrados. 10 mil penduram as harpas no salgueiro. 10 mil não querem mais cantar. 10 mil não querem mais pregar. 10 mil estão parados, prostrados, e o que só fazem é chorar. Mas no meio disso tudo, no meio desses 10 mil, Deus vai até Ezequiel. No meio de 10 mil, os céus se abriram para uma pessoa. Eu quero dizer também para a sua vida, que Deus não vai só te levantar, mas os céus vai se abrir em favor da sua causa. O ambiente profético no meio do caos é: os céus se abriram. E uma das coisas, quando a crise vem, quando a dor vem, quando a dificuldade vem, ela vem para fechar os céus. E eu não sei se você já viveu um momento de céu fechado, céu de bronze, que é um momento que parece que a gente ora e a gente sente como a gente não tivesse sendo ouvido. A gente ora, parece que o cenário não muda. A gente ora e vê os mesmos pensamentos, a mesma vontade de parar. A crise tem fechado alguns céus nas nossas vidas, mas o ambiente pode até ser difícil, mas Deus te trouxe aqui essa noite. Quem sabe nessa situação tempestuosa, de céu de bronze, é o mesmo Deus que vai abrir os céus em seu favor. Eu não sei se você entende isso, mas a dor vem, a prova vem, a dificuldade vem, mas os céus abrem no momento em que nós estávamos até dizendo: eu vou parar, eu vou desistir, eu não consigo ir avante. Deus decide abrir o céu. E o segundo ambiente profético que acontece é: eu vi visões de Deus no meio de um ambiente onde pessoas estão presas à dor, ao caos. Há muitas vezes a depressão, a ansiedade. Deus quer levantar pessoas aqui neste lugar que vão ver visões de Deus. Onde pessoas só sabem chorar, se angustiar, colocar a culpa em A ou em B, no meio da perda, mas aonde a sua visão está direcionada? No meio da crise. Na perda, aonde a sua visão está direcionada? Ezequiel diz: e eu vi visões de Deus, no capítulo 1. A crise veio, muitas das vezes para revelar, algumas provas veio, muitas das vezes para revelar quem nós somos no meio da crise. Se você recebe isso, por mais que você esteja num ambiente de crise, você vai ver o que ninguém vê. Você vai contemplar o que ninguém contemplou. Você vai sentir o que ninguém sentiu. Você, porque murmurar é fácil. Muitas vezes a gente é perito em murmurar. A gente é perito em reclamar porque é mais fácil chorar. É mais fácil desistir. É mais fácil se trancar na caverna. Mas adorar em meio à crise, adorar quando tudo dói,
é mais difícil. Mas no meio desse ambiente, Deus está te dando algo. Deus está te revelando algo. Deus não revela coisas para quem olha para o natural. Enquanto nós olharmos para baixo, olharmos para o que dói, a dor nunca vai passar. A gente vai ver o que todo mundo vê. Mas quando eu olho para o alto, quando eu olho para o autor e consumador da minha fé, eu vejo o que ninguém vê, eu contemplo o que ninguém contemplou, eu começo a ver coisas extraordinárias. E essa noite eu quero declarar para a tua vida, à luz da palavra, Deus te trouxe aqui essa noite, porque Ele vai revelar aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que o homem não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para ti. O que eu acho interessante é que Ezequiel vai ver visões de Deus, mas ele não havia sido alcançado por essa palavra. E muitas das vezes nós possamos estar como Ezequiel. Vemos coisas lindas e extraordinárias. Quem sabe num culto saímos afogaiados, cheios da unção, da glória de Deus. Mas no dia seguinte está prostrado, está fraco, está caído. E é por isso que Deus brada no capítulo de número 2. Por quê? Porque Deus não te mostraria algo para você ficar parado. Deus não faria uma chamada para você ficar prostrado. Mas o sentimento de Ezequiel é um sentimento de tristeza tão grande, de uma tristeza tão profunda, porque ele se preparou 30 anos da sua vida para ser sacerdote, mas vem um exílio e destrói o sonho deste homem. Algo que ele havia planejado não aconteceu, e esse sentimento vai corroer o coração deste homem. Mas o proverbista diz que o homem faz muitos planos. O homem faz tantos planos, mas ainda a última palavra vem de Deus. Mas quando algumas coisas acontecem da forma que nós não imaginamos, na nossa carnalidade, se não aconteceu da forma que a gente não imaginou, a vontade de largar tudo, é de chutar o balde. O sentimento de alguém frustrado é ficar parado, é ficar prostrado, é se entregar ao sentimento de dor, é de não querer se levantar mais. Aí Deus chega para Ezequiel e diz: filho do homem. Essa expressão filho do homem é Deus dizendo para Ezequiel: tu és dependente de mim, Ezequiel. Eu te conheço. Tu és dependente da minha graça. Só estamos aonde estamos, só chegamos aonde chegamos, porque somos dependentes da graça dele. E Deus diz: põe-te em pé. E todas as vezes que na Bíblia Deus diz essas expressões, põe-te em pé, levanta-te, ergue-te, dispõe-te, todas as vezes que Deus fala, é Deus querendo um posicionamento, uma postura daquele a qual Ele chamou. Na Bíblia nos mostra vários exemplos. Josué 1, Jeremias 18, Jonas capítulo de número 1. Quando todos eles estavam querendo parar, Deus disse: põe-te em pé. Deus disse: levanta-te. Deus disse: ergue-te e vai. Antes, ergue-te
e vai. Mas Ezequiel queria ser sacerdote. Ezequiel queria o sacerdócio. O homem queria que ele fosse sacerdote. E tudo isso vem e parece que nós ficamos sem reação nenhuma. Porque a proposta do inimigo, em meio às crises que vêm sobre as nossas vidas, é neutralizar os teus movimentos. Mas no meio de cativeiro, Deus ainda faz chamada. Eu entendo que quem é chamado muitas das vezes não pode ter direito de escolha. Deus fala com Ezequiel. Ele faz uma chamada, não para ser sacerdote, mas para ser profeta. Para ser boca de Deus na terra. Porque Ezequiel não vai ser o que ele quer. Não vai ser o que o homem queria que ele fosse. Mas ele ainda será o que Deus quer que ele seja. Deus, quando escolhe alguém, Ele sabe do passado, Ele conhece o presente e Ele sabe do futuro. Quando Deus te escolheu, Ele sabia quem você já foi, Ele sabia das tuas falhas, Ele sabia dos teus erros, Ele conhece quem você é do presente, mas Ele também já está vendo quem você vai ser lá na frente. Hoje pode estar para baixo, pode estar caído, mas é um Deus que ainda levanta, é um Deus que ainda ergue, porque lá na frente Ele está vendo você pregando e vidas se rendendo. Ele está vendo você cantando e pessoas sendo renovadas. Ele está vendo você dirigindo, falando da palavra de Deus, e alguma coisa está acontecendo de sobrenatural. Aleluias. E Deus fala, Ezequiel, põe-te em pé. Quem fala na chamada não é pastor, não é sacerdote. Quem fala e quem chama é o próprio Deus. Deus, quando quer chamar, Ele não pede a opinião de ninguém. Ele nunca pediu a opinião de ninguém. Deus vai e levanta. Quando foi na vida de José, Deus não foi perguntar para Jacó se poderia dar sonhos para José. Deus foi lá e deu sonhos, porque quem levanta é Deus. Quando o homem quis escolher, quando na casa de Israel o rei Saul já era rejeitado por Deus, Deus diz a Samuel, vai à casa de Jessé e unge alguém para ser o novo rei. O homem Samuel quis escolher um dos filhos, mas Deus já tinha uma escolha lá no pasto, porque Deus nunca vai escolher na lógica do homem, na visão do homem. Deus escolhe quem quer, na hora que quer. Deus levanta quem quer. E ai do inimigo se levantar, porque o inimigo se levanta, o inimigo tenta derrubar, mas todas as vezes que ele tenta derrubar os filhos de Deus, Deus vem com as suas mãos poderosas e levanta. Se tiver no poço, Ele levanta. Se tiver no pasto, Ele tira do pasto e levanta. Porque quando Deus quer te apresentar, não tem ninguém que esconda. E eu vejo essa noite o inimigo quebrando cabeça, porque tudo que ele queria é que você, no meio de tudo isso, viesse aqui essa noite e desistisse, parasse, entregasse os pontos. É meu último culto, não volto mais, não quero saber de pregar mais, não quero saber de dirigir mais. Ele lutou, relutou, tentou atrapalhar, tentou de todo jeito, até mesmo para que você não estivesse aqui essa noite. Mas você enfrentou chuva, chegou até aqui, sabendo que você não é projeto do acaso. Essa obra não é projeto do acaso. Operando Deus, quem impedirá? Põe-te em pé.
põe-te em pé. Põe-te em pé. É a hora de posicionamento, de se levantar. Você está querendo ouvir ele falar, muitas das vezes para se levantar, para se motivar. Quando ele falar, eu me levanto. Quando ele falar, agora eu vou. Quando ele falar, aí eu prego, aí eu canto, aí eu profetizo, aí eu vou adiante. Mas essa noite Deus nos confronta para dizer para cada um de nós: se posiciona e depois eu falo. Se levanta e depois eu falo. Senhor, eu quero a palavra primeiro. Eu quero sentir primeiro a tua voz. Mas Deus está dizendo a você: eu não vou falar agora, eu quero que você se levante agora. E depois eu falo. Agora levanta. Agora levanta, depois eu falo. Porque muitas das vezes nós estamos esperando Deus falar primeiro. Deus falar, se conserta primeiro. Deus falar, se posiciona primeiro. E depois, falarei contigo. O que me impressiona é que nós servimos a um Deus que suas misericórdias duram para todo sempre. E sua graça é muito grande. Porque no versículo de número 2, o texto diz: então entrou o Espírito em mim, quando falava comigo, e me pôs em pé. Quando Ezequiel recebe a palavra, quem sabe dentro dele há dúvidas? Quem sabe dentro dele ele está temendo? Quem sabe dentro dele ele está meio para lá, para cá? Quem sabe se sentindo incapaz, impossibilitado de algumas coisas? Quem sabe Ezequiel está olhando para si e está dizendo: não sei não. Será, Senhor? O Senhor me chamou mesmo? O Senhor tem isso com a minha vida mesmo? Será que essa chamada de ministrar, de pregar é comigo mesmo? Eu não sei não, Senhor. Eu estou tão fraco, estou tão caído, estou tão prostrado. Eu não sirvo para essa chamada. Mas essa noite eu vim ser bênção, canal de bênção para a tua vida. E quando o texto diz: o Espírito do Senhor entrou em mim e colocou de pé, é porque muitas das vezes só Deus sabe como está teu coração. Só Deus sabe como você chegou aqui essa noite. Porque as perdas vêm para derrubar, a frustração vem para paralisar as nossas forças. E é claro que é difícil se levantar. E entenda, é difícil quando não há mais forças para orar. Quando não há mais forças, a vontade é parar. É difícil se levantar. Mas entenda, homem de Deus, mulher de Deus, a chamada quem fez foi Deus, e você não está sozinho. Deus está dizendo para Ezequiel: não se preocupa não, Ezequiel, porque tem algo maior que está com você, tem alguém maior que está com você. Deus não vai esperar você se levantar, Ele vai entrar em você, Ele vai levantar você. É como Deus pegasse na mão de Ezequiel e dissesse: vem, vem, vem. Você não quer, você vai. Você não quer, você vem. Porque o que eu tenho contigo não é com mais ninguém, é com você. Que negócio é esse de colocar para A, de colocar para B? É com você. Porque quem vai te levantar é a minha presença. Talvez por algum momento a gente possa até pensar em ficar do mesmo jeito prostrado. Mas é um Deus que entra na caverna de alguém aqui nessa noite e pega na tua mão e diz: vem, eu te chamei para ficar aí parado, eu te chamei para ficar aí prostrado, eu te chamei para pregar a minha palavra.
Sobre a tua boca eu coloquei um rolo, Ezequiel, para que fala da minha palavra, prega da minha palavra. Essa é a noite que Deus está te levantando. É a presença dele que quer te levantar, é a presença dele que enche, é a presença dele que envolve, é a presença dele que mexe, é a presença dele que edifica, é ele que levanta. O Espírito entrou em mim e me colocou de pé. Quando o Espírito entra, ele entra sempre para mudar. E quando falava comigo, Deus não vai nem esperar. Ele vai entrar e vai te levantar. Então que nessa noite você venha sair daqui. A hora já se avança e eu não vou me delongar, mas que você venha sair daqui com a certeza que Deus está te levantando para uma grande obra. Ele não vai nem esperar teus questionamentos. Ele não vai esperar nem tuas dúvidas. Sei não, Senhor. Será, Senhor? É o próprio Deus que está entrando e está te levantando. É o próprio Deus que está pegando na tua mão e está te levantando. Esse sentimento que tu sente quando prega a palavra, quando fala da palavra, é eu que estou te levantando. Então nessa noite, levanta. Deus te levanta. O Espírito te levanta. Porque tua vida não será mais da mesma forma. Receba em nome de Jesus um renovo espiritual para a tua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.